Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos a este podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e o objetivo desse canal é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando o destaque profissional e preparando você a cada dia. Por isso te convido a não pular esse vídeo, assista até o final. As técnicas e métodos dados aqui despertarão ideias sacadas que farão você voar alto. Palavras banalizadas assustam. O que significa isso? Significa que as palavras muito ditas o tempo todo, elas começam a ficar banalizadas, ou seja, é muito comum, né, a gente começar a entender algumas coisas e isso viralizar. E hoje, com o avanço da tecnologia, das informações rápidas na internet, em tantos outros canais de comunicação, a gente passa a ver as mesmas coisas, e isso até pelo algoritmo. Então você faz uma pesquisa e tudo aquilo relacionado que você pesquisou aparece. Então, na nossa cabeça, a gente acha que exatamente o mundo todo está falando sobre isso. Mas não é o mundo todo falando sobre isso. Muito pelo contrário. Muitas pessoas estão falando sobre isso. O mundo todo pode não estar falando sobre isso. Porque muitas coisas que podem chegar até você de informações podem não chegar para o João, para Maria, porque eles provavelmente não buscam as mesmas pesquisas que você. E ainda que possa chegar alguma coisa até eles, a compreensão é diferente, porque o sentido de busca, quando você busca alguma coisa, quando você se abre para alguma coisa, quando você permite alguma coisa, então você se aprofunda mais naquilo. Ao contrário de outras pessoas, existem algumas informações que vão até ela e ela não quer se aprofundar, ou até mesmo não é o momento e segue o jogo, tá? O que acontece? Quando a gente fala de consciência, existem muitas pessoas que têm medo dessa palavra. Porra, mas ser consciente é chato, você tem que ficar prestando atenção o tempo todo no que faz. Veja, já está na hora da gente amadurecer um pouquinho sobre essa questão. E no podcast de hoje, de maneira muito rápida e objetiva, eu quero trazer uma reflexão seguido de uma ação onde nós podemos nos colocar numa posição um pouco mais madura em relação à vida, para que a gente não tenha algumas surpresas. E o que seriam essas surpresas? Os impactos que a vida nos dá. O Covid, por exemplo, é uma surpresa. Quem imaginou ficar quase 2 anos isolados? Quem imaginou hoje tendo que ficar indo no médico em constância para cuidar de uma saúde que antes se tinha até em demasia, ou que até tinha, mas dava para enrolar, hoje eu vou, amanhã eu resolvo, tomo remédio num dia, bebo no outro, e depois eu vou, oba-oba, e depois eu me cuido. Só que agora, para algumas pessoas, isso virou rotina, ter que se cuidar por conta de algumas sequelas. Então, existem alguns impactos que nós sofremos que a gente não tem muito por onde correr. Se nós pudéssemos escolher, por exemplo, no dia da morte, do desencarne, e a gente pudesse olhar lá para o céu e falar assim, olha, será que hoje dá para eu ficar aqui? Obviamente que seria lindo. Talvez pouquíssimas seriam as pessoas que gostariam de ir realmente. Até aqueles que, na verdade, acabam acometendo, tirando a própria vida, que, na verdade, ele não quer morrer. Esse que tira a própria vida, ele quer eliminar a dor que ele sente, mas ele não quer morrer. Não duvide se ele também não dissesse na hora da morte, não quero, na verdade eu quero ficar. E por que eu digo isso? Porque nós precisamos, em algum momento, querer entender mais sobre nós mesmos. É importante a gente entender como a gente funciona e o que significa como a gente funciona. Existem muitas situações que a gente não consegue resolver. Existem muitos eventos que acontecem em nossas vidas que a gente se abala emocionalmente. Situações, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço algumas pessoas que desenvolveu a síndrome do pânico pós-Covid. E isso está acontecendo há mais de 1 ano. Existem pessoas que não conseguiram se curar. E por que isso? Porque já existia algo antes. Então, existem algumas janelas em nosso cérebro que elas vão abrindo mediante ao medo que nós sentimos.
Nós somos seres humanos e nós temos muita, mas muita dificuldade de aceitar que nós somos frágeis. Então, quando essa situação, por exemplo, da pandemia, ela veio, ela pegou todos nós de calça curta. Então, apareceram situações, medos que antes a gente ainda conseguia camuflar, fingia não existir, buscava ali a fuga de outras coisas, mas hoje é diferente. Hoje ele está aí. Então, a gente começa a desenvolver várias síndromes em virtude de todas essas emoções que nós sentimos. Um outro exemplo muito comum é quando você está trabalhando em uma empresa que você passa muita dificuldade com seus gestores, chefes, a própria situação em si, ou até mesmo com um colega que te ameaça, que faz bullying. E no momento em que você está ali sofrendo tudo aquilo durante ao longo do tempo, você começa a sentir tristezas, mágoas, sentimentos diversos até levar uma depressão, entende? Então, isso é muito sério. Então, quando a gente fala da consciência, é que é um convite para que nós possamos nos perceber mais. Exemplo, o que acontece quando eu vou trabalhar que eu volto triste? Às vezes, você vai trabalhar todo contente, você passa a trabalhar e fica extremamente triste. Poucas são as pessoas que percebem que essa tristeza profunda ela vem do trabalho. Alguns até acreditam que possa vir do trabalho, mas não dá muita atenção. É esse o ponto. Nós não damos muita atenção para as coisas que acontecem com a gente mesmo. E é por isso que eu falo da consciência. Porque a consciência, na verdade, ela leva a uma ação. Então, se eu começar a perceber que algo me entristece demais, eu preciso entender por que isso acontece. Por que eu fico triste toda vez que eu estou na empresa? Por que eu fico triste quando uma pessoa me ofende? Por que eu fico magoado quando alguém me prejudica? Por quê? O que eu espero dessa pessoa? O que eu quero dessa empresa? O que eu gostaria? O que de repente essa pessoa está falando que pode ser uma coisa que eu até acredite e isso me magoe? Será que eu estou triste porque ela está tirando o véu sobre a minha cabeça e tá me demonstrando para os outros quem eu sou de verdade? Exemplo, às vezes você é uma pessoa que você não acredita muito em você mesmo. Você se sente ou baixinho demais, ou gordinha demais, ou magro demais. E são situações ali que tá guardado com você. E de repente, numa brincadeira de trabalho, as pessoas começam a ficar tirando um sarro da sua cara justamente no ponto em que isso te faz sofrer. Começa a dizer que você é gordinho, magrinho, enfim, e assim vai. Ou até mesmo alguma coisa, alguma característica, alguma situação que você traz de personalidade, como por exemplo, você é uma pessoa que às vezes é muito medroso, é muito inseguro, é muito instável emocionalmente, e alguém começa a brincar com você em relação a isso, ou até mesmo fala que você é um incompetente, que você não é incapaz, que você não sabe fazer as coisas direito, que você é lento, ou seja, eles vão começar a brincar com você, tirar um sarro de você, ou até mesmo te humilhar em cima de algo que lá dentro, de certa forma, isso já pega pra você. E essa tristeza não é simplesmente porque um amigo falou alguma coisa para você. Ela vem porque no fundo, o que ele falou é o que você acredita. E saber que outro sabe disso te magoa. Deu para entender? É muito profundo. Então é por isso que quando eu falo inclusive um dos mentores que eu trabalho muito, fala muito sobre a distração. A distração, veja, nós estamos o tempo todo distraídos. O dia a dia tem muitas coisas que nos distraem. E poucas vezes são as vezes, redundante, mas cabe, poucas vezes são as vezes que nós começamos a nos perceber. Pouco a gente faz isso. A gente pode até falar, eu sou assim, eu sou assado, mas no fundo, poucos são as vezes que nós nos conheçamos bem. Um exemplo também muito claro e muito bacana é que, às vezes, a gente entra em um relacionamento ou em uma empresa. Existem algumas das nossas características que vai bater de frente com determinada pessoa
ou com uma determinada empresa, cultura, essência, enfim. Se eu conheço bem a mim mesmo, se eu sei exatamente quem eu sou, Sun Tzu, do livro Arte da Guerra, fala muito isso. Quando você conhece a si e conhece o inimigo, você não teme sem batalhas. Mas se você conhece muito bem a si e não conhece o inimigo, você perderá. E vice-versa. Se você conhecer muito bem a si e não conhecer o seu inimigo, ou não conhecer seu inimigo e não conhecer a si, você vai perder. Então, quando a gente... Sabe aquele relacionamento que você começa, você até sabe que ali vai dar pau no futuro, mas você fala, não, eu vou tentar. Se você realmente se conhecesse e soubesse abrir mão de algumas coisas, fatalmente, no início da relação, você já ia abortar alguma coisa ali. Aí você fala assim, Patrícia, mas eu tô falando de sentimento, o sentimento foi muito forte. Sim, só que às vezes o sentimento é tão forte, mas ele não é forte o suficiente para vencer uma determinada situação que você sabe que se acontecer você não vai aguentar. A mesma coisa o trabalho. Existem exemplo, às vezes eu trabalho numa empresa que ele me pede para fazer alguma coisa ilícita, alguma coisa que não é do meu caráter fazer. Eu não posso, não tá no meu destino, não tá no meu caráter, não tá na minha essência fazer coisa errada, mas ele quer que eu faça. Então, para manter o meu emprego, eu vou fazer. Se realmente isso está dentro da minha essência, das duas uma. Ou eu vou parar no primeiro pedido que me fizer, ou eu vou continuar fazendo porque eu preciso trabalhar, mas isso vai me adoecer. Então, quando os benefícios de você se conhecer são muito grandes. E não é apenas se conhecer, é abrir mão de algumas coisas por sua própria causa, pela causa que você defende, pela clareza que você tem de ser quem você mesmo é. Isso tá claro? Então, quais são os passos? Por que a gente demora tanto para entender isso? Por que isso é tão difícil? Por que a gente sente alguns incômodos e de repente a gente não vê sentido nas coisas? É confuso, não é? Porque nós precisamos entender uma coisa. É preciso se perceber para entender. No fundo, na régua final, tudo é muito simples. Mas o que nós criamos como verdades absolutas é o que complica. Enquanto a gente continuar se punindo, se culpando, achando que nós não somos bons o bastante e que viver na consciência é uma coisa chata, a gente vai sofrer. Ainda que você passe um tempo camuflando esse sofrimento. E é bom lembrar que a autopunição vem das circunstâncias, das situações que nós gostaríamos que acontecesse. E não daquilo que de fato é. Encarar a verdade, ela pode doer. Mas criar expectativas em cima de algo nos faz sofrer muito mais. Viver culpando a si próprio. É como se você vivesse brigando com o seu eu. E aí a gente tem que entender por que isso acontece. Porque nós não queremos abrir mão de algumas coisas ou porque nós fugimos de nós mesmos. Então, a reflexão de hoje é assim. Respeite os seus próprios limites. Pessoas vaidosas se culpam. Grava isso. Elas não aceitam errar. Elas não admitem resultados que possam julgar negativos. Então, aprender a respeitar isso e assumir esse respeito por si próprio te livrará de toda punição. E você vai passar a não ter medo da consciência. Você vai passar a não ter medo de se perceber. Mas, Patrícia, toda vez que eu me percebo, parece que eu sofro mais. Não é que você sofre mais, é porque você não está distraído. É porque você não está fugindo de si mesmo. A realidade, ela dói por um período porque nós vivemos muitos anos na ilusão. Nós vivemos muitos anos fugindo de nós mesmos. Pouco é a intimidade que nós temos com nós mesmos. Então, por isso que é importante a gente respeitar os nossos limites. E isso significa sair de situações onde nós nos machucamos. Viver relacionamento meia boca, esse é o termo, sim, meia boca, onde você só sofre, onde você só se arrebenta. Viver num trabalho onde você só se prejudica. Mas veja, não estou dizendo que o trabalho ou o relacionamento é o problema, mas é o modo com que você lida ou talvez até o modo com que você não abra mão para resolver. Ou ficando ou saindo, mas
tomar uma atitude por você, sempre pensando assim: o que eu posso fazer para melhorar isso, entendendo que tudo tem um ciclo e você pode duas coisas, ou melhorar muito o que você está vivendo agora, ou você aceitar o ciclo das coisas, respeitar a você. Respeitar a sua essência, o que você realmente sente e não o que o seu cérebro está dizendo que você tem que fazer, mas olhar mais para o seu coração. Jogue para a consciência as batidas do seu coração, o que ele está dizendo. E aí eu finalizo com você dizendo o seguinte: amor nas atitudes, mais amor próprio, mais amor no que você faz, mais amor no que você ouve e amor em tudo aquilo que você espera. Se esse podcast fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, eu gostaria de te ouvir. Se inscreva se não for inscrito aqui no YouTube e até o próximo vídeo. Um forte abraço e um ótimo final de semana para você.